Godzilla Minus One, a obra-prima japonesa que humilhou Hollywood. Como um filme de muito menor orçamento conseguiu entregar uma experiência superior aos blockbusters superproduzidos de Hollywood. É o que veremos hoje. Olá, eu sou o Ben e seja bem-vindo ao Cine Verdade, um canal onde faço análises de filmes e séries. Hoje analisaremos Godzilla Minus One, um filme japonês de 2023 que deu um tapa na cara dos estúdios de cinema ocidentais. O enredo se passa no Japão pós-guerra, durante a ocupação americana. Seguimos a história de Koichi Shikishima, um jovem piloto kamikaze que sobrevive à guerra através de um migué, mas que por azar se depara com a ameaça de Godzilla em seu refúgio. Dirigido e escrito por Takashi Yamazaki, o filme combina precisão histórica numa narrativa bem escrita e detalhada, com um dos melhores usos de computação gráfica dos últimos anos. Yamazaki estava na direção de um roteiro que ele mesmo escreveu por mais de 2 anos, além de supervisionar diretamente os efeitos visuais, o que garantiu uma visão coesa e autoral na finalização do filme. Ao meu ver, o controle decorrente do acúmulo de funções foi essencial para atingir o resultado excepcional que foi entregue. No cinema ocidental, os diretores estão cada vez menos relevantes na produção, atuando apenas como marionetes a serviço de estúdios financiados por progressistas, para disseminarem ideologia e lavagem cerebral no imaginário popular. Não à toa, está cada vez mais raro ver algo bom saindo de Hollywood, enquanto as produções estrangeiras vêm ganhando cada vez mais relevância no cenário internacional. O maior diferencial do filme em relação ao concorrente americano da Legendary é um drama humano bem desenvolvido. O que normalmente temos no Ocidente são histórias medíocres e personagens estereotipados, que estão no filme apenas para encher linguiça, ocupando espaço na montagem apenas para concatenar alguma narrativa e cenas com os monstros gigantes. Na versão japonesa, a escrita é tão superior que acompanhar a jornada e conflito dos personagens é tão satisfatório quanto ver o Godzilla em tela. As atuações também me chamaram a atenção. Apesar de consumir entretenimento japonês há algumas décadas, tem uma certa resistência à atuação asiática, principalmente nas produções japonesas. Via de regra, os atores são muito exagerados. A forma de dramaturgia deles, que vem do teatro kabuki, não me agrada muito. Mas nessa produção a atuação é bem mais sutil, sem aqueles exageros comuns, o que torna os personagens bem mais palatáveis ao público ocidental. O filme resgata suas origens sendo o único realmente fiel ao original de 1954. Mesmo tornando-se uma franquia com infindáveis adaptações e versões, nenhuma delas trouxe um drama humano bem elaborado, dentro de uma ficção científica sombria e pessimista como Minus One fez. No original de Ishiro Honda, o monstro é uma alegoria à nova ameaça atômica no Japão pós-guerra, tendo inspiração direta nos testes realizados pelos americanos no atol de Bikini durante a ocupação. Nele temos o drama de um cientista temente que sua invenção fosse usada como arma de guerra, se sacrificando para matar o monstro e levar o segredo da arma para o túmulo. O filme de 2023 não é uma continuação do enredo original, mas sim uma espécie de reboot ou prequel. A atualização feita ficou concentrada principalmente na parte técnica, sem nenhum tipo de mudança de etnia ou anacronismo progressista como acontece nas linhas de produção de Los Angeles. Em vez de ficar gastando fortunas com encenação de virtude e doutrinação, pagando cachês estratosféricos para militantes, os veteranos da Toho Studios, em parceria com a Robot Communications, mostraram que com uma pequena fração do orçamento dos americanos é possível entregar uma produção de excelência muito superior. A ambientação histórica é precisa e bem trabalhada. Além de se preocupar com o realismo, o próprio contexto da época é explorado na construção da trama.
de forma que o desmonte das forças armadas japonesas, ocupação americana e o contexto da Guerra Fria influenciam diretamente a batalha final contra o monstro. O roteiro não hesita muito em mostrar a criatura, apresentando Godzilla numa excelente sequência de ataque noturno. Onde a mesclagem das filmagens com a computação gráfica beirou a perfeição. O diretor conseguiu desenvolver uma atmosfera de tensão que remeteu muito à aparição do Tiranossauro Rex do primeiro Jurassic Park. O trabalho de direção no início do filme é um verdadeiro show. Fotografia noturna bem feita, com CGI bem harmonizado, é coisa rara nos dias de hoje. Após sobreviver à guerra e ao monstro, Shikishima tenta reerguer sua vida literalmente das cinzas. Enquanto carrega em sua consciência o fardo da covardia por não ter morrido em nome do Império Japonês. Ter escapado com vida da guerra lhe assombra dia e noite. O trabalho de lavagem cerebral promovido após a restauração Meiji incutiu a subserviência e honra como valores máximos de um cidadão. Como Shikishima cresceu numa geração educada para o martírio em combate, desenvolve um profundo complexo de inferioridade que lhe impede de seguir adiante com sua vida. A doutrinação faz com que o ex-piloto relute em aceitar e prosseguir com a família inusitada que sem perceber formou. Durante a reconstrução de sua vida, se compadece com uma jovem tentando criar um bebê órfão desconhecido. Para ajudá-las, ele consegue um emprego num barco varredor, desativando as minas submarinas espalhadas durante a guerra. Elas foram projetadas para destruírem cascos encouraçados de navios, portanto, detoná-las num barquinho de madeira era uma atividade de altíssimo risco. Trabalho para um bucha de canhão. Inclusive, o título do filme poderia ser traduzido como Bucha de Canhão ou Filme. O cara já começa como piloto kamikaze no final da guerra, para logo em seguida trabalhar desativando minas. E ainda piora, pois o navio em que trabalhava é designado para matar uma misteriosa criatura reaproveitando as minas. Obviamente, o plano fracassa e eles quase morrem no processo. Mesmo com o monstro assolando áreas habitadas, as autoridades americanas que governavam o Japão se recusam a mobilizar suas forças militares para neutralizar Godzilla, devido às tensões com os regimes comunistas que se espalharam pela Ásia, além de evitar vazamento das operações secretas conduzidas em território japonês. Em resumo, o governo deixou o povo abandonado para resolver sozinho o problema. Um grupo de voluntários e veteranos de guerra se reúnem para elaborar algum plano de ação contra o monstro, tendo que improvisar alguma forma de matar Godzilla sem armamento. Após o final da guerra, as forças armadas do Japão passaram por um desmonte, onde todo o armamento bélico ou foi saqueado e vendido mundo afora ou foi destruído e reciclado. Os voluntários tinham à disposição apenas navios velhos a vapor, tudo capado. O diretor Takashi Yamazaki mostra em seu enredo uma história que honestamente se inspira e espelha a realidade. Em seu filme, vemos que quando o bicho pega, as autoridades se eximem de suas responsabilidades, sendo o genuíno voluntarismo privado a verdadeira salvação nas calamidades. A integração entre a computação gráfica do monstro com as filmagens no mar é praticamente perfeita. O filme recorre à locação noturna apenas na apresentação da criatura. Quase todo o tempo de tela de Godzilla acontece à luz do dia, o que mostra muita confiança por parte do diretor, pois no escuro é bem mais fácil de integrar o CGI por naturalmente esconder as falhas. As partes menos convincentes ocorrem quando o monstro precisa interagir com alguns objetos, mas nada relevante a ponto de quebrar a imersão e comprometer a experiência. No geral, os efeitos visuais são excelentes, não à toa conseguiu arrastar o Oscar de melhores efeitos visuais de 2024.
Tal façanha da produção mostra que a má qualidade entregue nos estúdios de Hollywood não se deve em nada à questão de financiamento e custos. Com menos de 1/10 do orçamento dos concorrentes, a Toho desbancou as superproduções da Marvel, Paramount e Apple, recebendo um prêmio genuinamente merecido. Além de bonito visualmente, a produção se destaca na sonorização, seja na sonoplastia do monstro e da destruição, seja na trilha sonora que traz novas versões das músicas originais de 54, o que agrega muito no quesito nostalgia. Em termos de ficção científica, o filme é muito competente, desde as explosões realistas com os dois impactos, o da onda de choque e do vácuo que se segue, até a forma com que o monstro é combatido. Os voluntários elaboram um plano que consiste em afundar o Godzilla rapidamente com uma cortina de bolhas, para em seguida trazê-lo à superfície com um sistema de boias, de forma a matá-lo com a intensa e brusca variação barométrica. Apesar de achar a ideia muito furada para matar um monstro de fisiologia desconhecida, o que se comprova na prática, admito ser uma solução muito criativa e engenhosa no roteiro, principalmente pela forma com que a ideia é apresentada, com direito até uma maquete funcional ilustrando o plano. A produção mostra também sua veia retrofuturista com tecnologia especulativa do passado. O ex-piloto kamikaze atua diretamente na batalha contra o monstro utilizando um protótipo de aeronave, desenvolvido secretamente pelos japoneses no final da guerra. Especular possíveis tecnologias nesse período faz todo sentido na obra, pois temos o exemplo das tecnologias avançadas que os Estados Unidos expoliaram dos nazistas, como a tecnologia de foguetes e a produção sintética de ácido sulfúrico. Especular retrofuturismo em cima de outro membro do eixo faz todo sentido histórico, até porque houve tecnologia similar do Japão também, especialmente a domesticação de patógenos e produção de armas químicas modernas, herdadas da famigerada Unidade 731. Similar ao original, o filme também aborda o lado sombrio da guerra e a destruição que ocorreu em território japonês, mas com o diferencial de não destacar a destruição de Hiroshima e Nagasaki, dando ênfase à cidade de Tóquio. Apesar dos holofotes estarem sempre voltados para a destruição atômica, Tóquio passou por um bombardeio com napalm, substância líquida com capacidade de queimar até mesmo debaixo d'água. A cidade foi completamente incinerada, resultando em aproximadamente 100 mil mortes e mais de 1 milhão de desabrigados. Godzilla Minus One é um dos poucos filmes que dão um merecido destaque a esse outro lado triste da história japonesa. O protagonista encerra sua jornada de forma muito similar ao início, partindo para um último voo sem volta. E conforme o excelente desenvolvimento do personagem, vemos suas motivações serem completamente transformadas. No início, temos um jovem manipulado, moldado para suicidar-se em nome de um império sanguinário. Já no final, temos um homem se lançando ao sacrifício em nome do futuro de sua família, provando a si mesmo que nunca foi covarde, mas apenas uma pessoa racional. Godzilla Minus One é um filmaço que exalta o valor familiar no roteiro ousado, fazendo uma honesta crítica às autoridades estatais, enquanto endossa o voluntarismo em meio a catástrofes. Uma produção que consegue ser boa do início ao fim, mantendo a constância. Não à toa, críticas positivas e recomendações são quase unanimidade na internet. Apesar de pertencer a uma franquia gigante, funciona individualmente com sua própria história e universo fechado, não exigindo que veja nada além dele para ter uma plena experiência. Uma obra-prima que combina drama humano, precisão histórica e efeitos visuais de ponta. Uma experiência cinematográfica imperdível, especialmente indispensável para fãs de ficção científica, dramas históricos e, claro, do Godzilla. Um filme que respeita suas origens e traz uma nova vida à franquia. Impossível de não recomendar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima.